Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, soltei um vídeo aí ontem, sintetizando o empate barra derrota do Vasco. E hoje estou cumprindo aqui o que ontem eu prometi lá. Assistir a extensa coletiva do Diniz, né? Para pincelar aqui o que eu achei interessante, né? Diniz usou logo no começo da coletiva, né, uma frase e muitos youtubers colocaram aí, né, copiaram e colaram, né, e com certeza não viram aí a extensa coletiva dele. E essa frase era frustração pelo resultado, né, mas satisfação pela produção do time. Perguntado, Diniz, sobre o sentimento do empate ontem, ele disse, repito aqui, frustração sobre o resultado, éramos para ter ganhado, goleado, segundo o Diniz, né? Porém, satisfação pela produção do time. Modestamente aqui, para um time golear, ele tem que ser efetivo, né? Tem que ser competente. E o próprio Diniz fala, olha, nós finalizamos 31 vezes contra poucas do Grêmio e tal, só que essas 31 finalizações aí não chegam a 5, 6 efetivas, né? E para golear, o time também não pode levar gols. Ou melhor, como é que o Vasco vai golear fazendo um gol e levando o outro, né? O Vasco tem que fazer 2, 3, 4, 5 gols e levar nenhum, né? Então, esse raciocínio aí que o Vasco poderia ter goleado e tal, ele fala em algum momento lá na coletiva, uma pergunta lá de alguém, você está sendo engenheiro de obra pronta, né? E ele está sendo aí um vidente, né? Porque não tem como dizer, como é que o Vasco poderia ter goleado se não mete a bola no gol, né? Verratti, que não joga futebol, faz gols, perde aquele gol cara a cara, né? Depois teve uma bola na trave também, depois teve aquela, um gol perdido, não vou lembrar de quem agora, cara a cara, né? Bom, o Diniz usou o mesmo artifício que o Carille usou anteriormente. O Carille, quando colocou um time reserva para jogar contra o Corinthians, não recuou, não disse que estava errado, não aceitou a crítica, dizendo, eu tinha que ter feito isso mesmo, era o momento e tal, não sei o quê. Claro que não era o momento, claro que não. Era para ter, pelo menos, colocado um time misto lá contra o Corinthians, né? E agora o Diniz faz a mesma coisa que o Carille fez. Mantém um discurso, não aceita crítica e não verifica que ele está errado, né? Quando ele diz que ao tirar o David e colocar o Cocão, o time não recuou, quando ele afirma que isso não aconteceu, ele viu outro jogo. Todo mundo viu que quando ele tira o David, coloca o Cocão, ao argumento de dar consistência ao sistema defensivo, o Vasco recua. Não só porque o Vasco deixou de ter mais um na frente, né, para segurar a marcação lá. Então tiram o David, a marcação do Grêmio vem para o campo do Vasco, empurrando o Vasco, até fazer o gol, né? E depois ficou feliz com o empate. O Grêmio queria um empatezinho em São Januário e conseguiu. Então, acho assim difícil entender como esses caras eles mantêm a palavra, mesmo o mundo vendo outra coisa, né? Carille disse que o Vasco tinha que ter colocado um time reserva para jogar contra o Corinthians e perdeu, né? Perdeu feio lá em Itaquera, e aí, inclusive, nunca ganhou lá em Itaquera, né? Salvo engano. E agora o Diniz dizendo, não, pô, você está sendo engenheiro de obra pronta. Pega aquela frase que eu falei lá. Você está sendo engenheiro de obra pronta ao dizer
que eu tirei o David e coloquei o Diniz, por isso que o Vasco levou o gol, perdão. E eu coloquei o Cocão, por isso que o Vasco levou o gol. O Diniz está dizendo que, ao comentar isso, que o Vasco levou o gol, é engenheiro de obra pronta? Não. O Vasco levou o gol porque ele tirou a preocupação do Grêmio no seu sistema defensivo e, com isso, o Grêmio empurrou o Vasco para o seu campo, né? E, mais uma vez, levamos um gol de cabeça, porque todo jogo a gente perde todas de cabeça e leva 1 ou 2 gols, né? Inclusive, eu tinha dito no vídeo anterior, né? Ontem, ou anteontem, que o Diniz, não, mais para trás, tem 3, 4, 5 dias, que o Diniz, fatalmente, poderia dar desculpas numa possível derrota ou empate frustrante, como foi o caso aí, né? E qual a desculpa? Olha, eu ter colocado o Cocão no lugar do David, não tem problema, isso ia acontecer. Eu ia colocar quem? O Lloyd? Ia colocar o Garré? E como é que você acha que o gol não sairia? Você acha que o gol do Grêmio não sairia se eu tivesse feito diferente? Ele afirma isso, né? E aí reitera, foram 31 finalizações e tal, não adianta finalizar, parece que o Vasco é o time que mais finaliza, não sei o que e tal, né? Reclamou com razão do árbitro, né? Eu vi a capa do Vascaíno do Cerrado, achei até uma capa covarde, porque ele diz assim, culpou o juiz. Não, o Diniz não culpou o juiz. Ele disse que o Vasco foi prejudicado naquele momento e o próprio Mano Menezes disse, né? O Grêmio teve um gol, o Vasco teve um gol anulado, né? O Vasco reclamou, o Mano Menezes ficou feliz, o técnico do Grêmio, mas depois que houve o ato de o juiz não dar a vantagem para o Vasco, né? Numa cabeçada que o David ficaria sozinho, o Vasco foi prejudicado. O próprio Diniz e o próprio Mano Menezes falou, agora é a vez deles reclamarem, né? Eles estão com razão, né? E o Diniz reclamou do juiz por isso e levou um amarelo, né? Então, culpou o juiz, covardia, né? Tem direito de reclamar sim, né? Por exemplo, alguém reclamou lá do Piton, que foi expulso contra o Del Valle, merecidamente expulso. Agora não. O Vasco deveria ter conseguido a vantagem naquele momento ali, né? Inclusive, muitos estão usando, né? Essa frase inicial dele, porque ninguém viu coletiva alguma. Os caras não veem coletiva, né? Não vão perder tempo com isso. Tacam lá a capa, a notícia, a manchete, né? Empate frustrante, como é que é a frase lá? Empate frustrante, satisfação pela produção e tal, né? É escroto, mas tá aí, os caras usam usaram essa frase aí para encabeçar, né? Vídeos, capas, né? Bom, seguindo aqui, né? Ele frisa que o time não recuou sim, né? Sou defensor do Diniz, mas acho que ele do Vasco não está fazendo um trabalho bom, né? Assim que jogamos contra o São Paulo, eu falei assim, opa, tem alguma evolução aí. Mas, com o tempo, a gente verificou que essa evolução foi um acidente, né? E lampejos contra o Bragantino, lampejos hoje contra o Grêmio, ontem, perdão, lampejos, né? Mas o jogo é um conjunto de coisas. Não adianta participar de um campeonato onde quem ganha não é o time que teve mais posse de bola, não é o time que mais produziu, é o time que fez gols, mais gols que o adversário. Então o Vasco, ontem, não fez mais gols que o adversário. Produziu mais, não é o suficiente, não é o suficiente. Bom, colocou o Lloyd 5 minutos, né? Não vai mudar nada na minha perspectiva, né? Pouca coisa colocar o Lloyd. Inclusive ele disse, olha, eu coloquei o Cocão e coloquei o Lloyd porque eu não vi mais e tal, alguém que pudesse mexer. Perguntaram, por que não colocou o Garré? Ele serpenteou, não respondeu. Olha, o Garré pode jogar como ponta, mas pode jogar como dentro. Mas e a pergunta reiterada? Por que você não colocou o Garré? Ninguém fez essa pergunta, né? Ninguém fez o seguinte, Diniz, o que você pensou contra o Grêmio que em dado momento deu errado? Dominou, não fez o gol. Qual o plano B para fazer o gol, né?
E muito chuveirinho ontem, chuveirinho direto ontem, né? Bom, para fechar aqui, já encaminhando para o final do vídeo, né? Ele confessa que quando não faz substituição, porque não tem ninguém para colocar no lugar. Isso é fato, né? Recuar Hugo Moura, colocar Luiz Gustavo, um garoto da base, improvisado Hugo Moura, confessa que o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, o Maurício Lemos, né? Eu só tenho um vídeo falando Miguel, uma rua, acho que de Copacabana, Maurício Lemos, ou de Ipanema, não lembro agora, Maurício Lemos, são fracos, estão fora de forma, né? Lentos. Maurício Lemos fez o pênalti contra o Del Valle, né? Então, complicado. Depois do Mundial, 3 jogos, 2 derrotas e um empate, ridículo, né? Não adianta jogar bem e não ganhar. O time não está avançando. Ele disse, olha, o Vasco está avançando. O Vasco não está avançando. Para finalizar aqui, disse que não tem previsão de colocar o Thiago Mendes, disse que pode jogar de primeiro volante, disse que pode jogar de segundo volante, mas não disse em que posição vai colocar o Vasco. Serpenteou mais uma vez. Inquirido, não disse em qual posição vai colocar o Thiago Mendes para jogar, se primeiro ou segundo volante. Disse também que não pediu o retorno do Paulinho, o lateral da base, e também não participou do retorno do empréstimo antecipado do Cauã. Disse também que não participou disso, né? Mas disse que conhece Cauã e o Paulinho, mais ou menos, tem que estudar mais. Vamos ver aí o que vai ser aprontado para depois de amanhã, terça-feira. Para mim, abandona esta porcaria, né? Pensar no brasileiro. O Vasco tem que pontuar, tem que fugir, dar um sprint aí para fugir da zona de rebaixamento. Tá próximo, né? Complicado demais aí o Vasco. Complicaram a vida do Vasco no Brasileirão. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.